Fala, meu cotista, beleza? Bora bater um papo sobre o TRXF, o fundo híbrido da TRX. E seguinte, galera, só um recadinho antes da gente começar o vídeo. Eu já tinha prometido para vocês, né, que iria fazer todas as... atualizar aquela tabelinha dele, né, que ele soltou em novembro, de pagamento e tudo mais, tal. Então, assim, tá dando um trabalhão danado, tenho que pegar... fato relevante por fato relevante, para planilhar tudo ali, né, para entender todas as movimentações e tudo mais. E assim, eu não finalizei ainda, falta só um pouquinho, mas eu já quero gravar o vídeo, porque na minha ótica aqui é o seguinte, você dando uma olhadinha no relatório dele, você fala assim, não, tá tudo certo. Só que você indo ali de operação por operação, você vê que tem algumas discrepâncias ali. Eu não vou acusar nada, não vou falar que é erro nem nada, mas assim, quando você pega e faz isso ali, compra por compra, ativo por ativo, você vê uma discrepância. E assim, tá dando uma discrepância grande, viu? Então eu resolvi fazer o seguinte, vou gravar 2 vídeos, tá? Então o primeiro vai ser esse aqui, TRXF, e amanhã vai sair o segundo vídeo, tá? Então assim, eu quero linkar um no outro. Eu não vou fazer um só, porque senão ele vai ficar gigantesco, mais de 1 hora e tal, e assim, não quero fazer isso. Então eu vou dividir aqui, e aí vai ser bem o seguinte, esse aqui vai ser TRXF, o que a TRX te mostra, e o outro, a parte 2, vai ser TRXF, o que a TRX não te mostra, ou seja, o que ela não deixa bem claro assim aqui no relatório, tá? Enfim, vamos trocar uma ideia. E aí eu vou explicando aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. É o relatório de dezembro, né? Temos aqui as informações do fundo, tudo mais, que a gente já sabe. Isso aqui a gente vai ignorar tudo. E vamos aqui já pro que tá rolando, né? Pro que rolou durante um mês. Antes disso, só vamos dar uma olhadinha na cota dele. A cota dele é a mercado. Na sexta-feira fechou a R$97. Então, assim, eu até estava pensando em comprar mais um pouco desse fundo. Na verdade, eu quero comprar mais. Só que, primeiro ponto, a questão do... Ele fez muito pagamento aqui em cota. Essas cotas serão liberadas por agora. E, assim, quem vendeu imóvel para receber com pagamento em cota não tem interesse em ser cotista do TRXF. Não que seja um fundo ruim, mas quem vendeu precisa de grana, então ele vai receber em cotas. O que ele vai fazer? Ele vai vender para pegar essa grana, para realizar essa grana, né? Então, assim, vai entrar uma pressão vendedora muito forte, pode ser que ele caia mais um pouco. Quando o índice lá dos gringos jogou lá embaixo a cota, eu consegui pescar R$95 e alguma coisa. Então, meu pensamento... seria mais ou menos comprar aí nesse valor aí, 96 baixo, R$95 por aí. Então, vou segurar um pouquinho mais. Na próxima semana, provavelmente, já faço meus aportes e eu vou falando para vocês, tá? Enfim, vamos voltar aqui para o relatório. Então, temos aqui alguns destaques. Encerraram a 12ª emissão de cotas, né? Com a captação total de R$3 bilhões. 3 bi. Muita coisa, né? Foi a maior captação da história de um fundo listado na Bolsa. O valor patrimonial e de mercado TRXF vai para além dos 6 bilhões. Então a gente vê aqui, ó, como que ele era. Temos aqui a evolução desde 2020. 21, aí foi crescendo, 22, 23, 24 e agora em 25. Temos mais algumas informações aqui. O anúncio da venda de um posto de combustível em São Paulo, fazendo um lucro aí de quase 1 centavinho por cota. Também foi celebrado aí um memorando de entendimentos para a venda de alguns ativos aí, Sans Club, Grupo Mateus, Açaí, Carrefour, Açaí, pelo valor de aproximadamente 672 milhões, podendo gerar um lucro de R$ 7,08 por cota. Lembrando que já gravamos sobre esse fato relevante, tá? Sobre esse comunicado da mercado, na verdade, foi isso. E esse aqui é aquele mesmo esquema que o pessoal vem fazendo de cota subordinada, você é vendedor, mas você entra como comprador também, então é aquela mesma mecânica. Seguindo aqui, no mês de dezembro, o fundo anunciou
a compra, a conclusão aí de 47 imóveis. Foram muitos imóveis, muita coisa. Então, 7 imóveis alocados para o Atacadão, 4 para o Grupo Mateus, 1 para a Link School, 1 para a Cogna, 2 para Anima, 1 para Escola Eleva, 1 imóvel alocado para Cruzeiro do Sul, 1 para Caixa Econômica, Cobase, 14 agências locadas para a Caixa Econômica Federal, 15 pavimentos do Global Medical Center, né, locados para o Albert Einstein, 3 imóveis locados para o Samarché, 1 imóvel para a Drogaria Pacheco e McDonald's, 1 imóvel da Ubo Hortifruti, 5 galpões multilocatários, Shopping Via Brasil, Via Barreiro e Shopping São Luís, Grande Center Maranhão e 1 imóvel alocado para DASA e Americanas. 47 imóveis no total. O fundo também anunciou um compromisso de compra e venda, né, para aquisição do Hospital Albert Einstein, que é localizado lá em Pinheiros. Transação totalizou mais de 3 bi, todas essas transações aí, né? Na distribuição, distribuiu R$1 por cota, o que dá um dividendo mensal de 1,02 e anualizado de 12,24. Cenário macro a gente vai pular tudo, tá? E aqui chegamos já do que rolou durante um mês. Então a distribuição a gente acabou de ver. Volume médio diário negociado 20 milhões. Então assim, essa liquidez vai aumentar muito depois que esses vendedores aí que venderam os imóveis, né, começar a vender as cotas dele. Então provavelmente vai aumentar bastante, o que pode fazer uma pressão e pode diminuir o valor aí de TRX. E superou aí 218 mil cotistas aí, né, pela primeira vez na história. Então a gente vê aqui o quanto que foi evoluindo, né. Aí vamos lá. Aqui ele traz mais algumas informações, né. Tiveram a entrada de novos segmentos, ampliando a exposição em setores já presentes no portfólio, né? Ativos bem localizados, com características técnicas atuais, visando distribuição consistente e renda e potencial ganho de capital aos cotistas. Aí vamos lá para as aquisições que ele fez. Na parte do educacional, aproximadamente 739 milhões que foi investido. 2 imóveis, aqui, isso aqui foi em 2 de dezembro de 2025. Então ele anunciou 2 imóveis, né, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Escola Eleva e Escola Eleva, Drogarias Pacheco e McDonald's. Então temos aqui, foram adquiridos por 159 milhões, sendo 127 milhões por pagamento em cotas. Então assim, isso aqui que eu estou fazendo, estou planilhando esses valores aqui, ó, e 31 milhões através de moeda corrente nacional, né? Então, eu estou planilhando exatamente isso aqui. Estou pegando o valor total da compra, estou pegando o valor que ele pagou em cotas e estou pegando o que ele pagou em dinheiro, para a gente saber tudo direitinho, né? Então, desses 3 bilhões que ele conseguiu captar, eu já dei uma olhadinha, se eu não me engano, em dinheiro, ele levantou 605 milhões, que foi ali do direito de preferência e sobras, e o restante foi cotas. Então, a gente pode colocar 2 bi, 400 milhões em cotas e 600 milhões em dinheiro, em cash. E aí são várias aquisições, né? Umas com pagamento em cotas, outra com pagamento em dinheiro. Então eu tô fazendo todo esse levantamento aqui, tá? Já tô no finalzinho, mas como eu disse, isso aqui vai ser assunto pro segundo vídeo, tá? Que a gente só vai passar da forma que ele tá mostrando pra gente ver ali como parece ser simples, mas não é tão simples. Então, seguindo aqui, no dia 5 de dezembro, foi anunciada a conclusão da aquisição de um imóvel localizado em Guarulhos, né, para Cruzeiro do Sul, Cobase e a Caixa Econômica Federal. Valor total 125 milhões, sendo 97 milhões com pagamento em cotas e 21 milhões aí em dinheiro, né? E tem mais uma parcela de 6,2 milhões que ficarão retidos e serão pagos quando a conclusão da regularização dos imóveis aí, né? É uma parcela retenção. No dia 11 de dezembro, concluiu a aquisição do portfólio de mais 5 imóveis, Faculdade Uniriter, que é da Anima, em Porto Alegre, mesmo grupo aqui em Canoas, Faculdade Anhanguera, em Campinas, Grande Center em São Luís, locado a DASA e Americanas, localizado no Rio de Janeiro, né? Esse aqui foi aquela transação que ele fez com o Vior.
Então temos aqui o valor total, 269 milhões, dos quais 157 milhões pago em cotas, 74 milhões em moeda corrente nacional e 111 milhões que ele assumiu de dívida aí desses imóveis, tá? No dia 22 de dezembro, o fundo anunciou a aquisição do imóvel Corporate Garden, localizado na Link School. Foi adquirido por 186 milhões, dos quais 137 milhões foram pagos à vista, então saiu em dinheiro já, né? E o valor remanescente aí, duas parcelinhas de 24 milhões acrescidas por uma taxinha aí de IPCA mais 4,5 ao ano, com vencimento em 12 meses e 24 meses. Aí aqui ele fala, né, que tais aquisições mostram a entrada do TRX no segmento educacional, beleza? Seguindo aqui, ele traz alguns detalhezinhos, mas assim, vamos passar batido para o vídeo não ficar tão longo, né? Mas assim, ele tá enchendo linguiça aqui falando, o setor educacional é muito bom, que não sei o quê, que essa transação foi muito boa, que a gente pagou barato, e blá, 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 blá. Seguindo aqui, na parte de shopping, aproximadamente 343 milhões. Então, no dia 3 de dezembro, anunciou a conclusão da aquisição de 50% do shopping Via Barreiro e 100% do shopping Via Brasil, na Pampulha, ambos lá em Belo Horizonte, né? Valor total, 170 milhões e foi pago totalmente em cotas. Esse aqui, na verdade, corresponde a 50% do shopping Via Barreiro. Do Via Brasil, foram 87 milhões, também com pagamento em cotas. Então, assim, os dois aqui, pagamento totalmente em cotas. Aí aqui até ele fala, né, que após a aquisição dos dois ativos aí, foi contratada essa AD Shopping para assumir a administração profissional dos empreendimentos, né? E no dia 11 de dezembro foi a aquisição de 17% do Shopping São Luís, ele que também é administrado pela essa AD Shopping, né? Ele pagou aí 85 milhões, também com pagamento em cotas. Então, todas as aquisições de shopping foi 100% com pagamento em cotas, tá? Seguindo aqui, no logístico, aproximadamente 403 milhões de reais de investimento. Então, no dia 10 de dezembro, anunciou a compra indireta de 5 galpões, através da aquisição de posição majoritária do FII, o RAI 11, né? Aí tem aqui os imóveis, HBR Multiparque em Guarulhos, HBR Água Chata em Guarulhos, HLOG Cabreúva em Cabreúva, HLOG Galeão no Rio de Janeiro e CLJ Jaguaré em São Paulo. E aqui temos mais algumas informações. Valor total, 402 milhões, sendo 180 milhões aí por meio de pagamento em cotas, 53 milhões em dinheiro e 115 milhões em até 12 meses. Seguindo, parte de saúde, aproximadamente aí 554 milhões em investimentos. A aquisição corresponde a 70% de 15 pavimentos do Global Medical Center, né? Valor total de 226 milhões, sendo 98 milhões pago através de cotas, 30 milhões pago à vista e um saldo de 98 milhões de reais que serão desembolsados até abril de 2027. Aí aqui ele fala, né, também que com essa aquisição aí o fundo amplia a participação no empreendimento Parque Global, já que tem a torre, faz parte do complexo do Hospital Albert Einstein, Parque Global, que faz parte da carteira do fundo, né? Então ele já tem 70% lá do prédio lá, do Hospital do Einstein, e agora tem mais 70% dessa torre aí, né? Vale destacar que o próprio Einstein é proprietário das outras 10 lajes da Torre Medical Center, mostrando alinhamento de interesses aí do locatário com o empreendimento como um todo. Aí aqui, no dia 22 de dezembro, ele celebrou um compromisso de compra e venda aí para o hospital do Einstein, localizado lá em Pinheiros, né? Valor total desembolsado de 327 milhões. Aqui ele fala, né, que essa aquisição faz com que o investimento no TRXF em
setores no setor de saúde, né, de alto padrão, supere 1 bi aí, né? E também outra coisa, foi pago aí em dinheiro, né? Esses 327 milhões. Então aqui, ó, é o Medical Center, né? O projeto. Aqui é o hospital, né? Que ele tem 70%. E aqui a torre, que ele vai ter mais 70% aí. E aqui é o hospital lá em Pinheiros, o Einstein de Pinheiros. Aqui no setor de varejo, aproximadamente 879 milhões investido. Então, no dia 12 de dezembro, o fundo celebrou a aquisição indireta de 3 imóveis locados ao Saint-Marché e um imóvel locado ao Hortifruti. A aquisição da totalidade das cotas do FII Mauá Capital Desenvolvimento Urbano e 100% dos CRIs que financiaram os empreendimentos, passando a deter toda a exposição econômica desses ativos, né? Então ele pegou tudo aí. Após a conclusão das diligências, esse fundo imobiliário, né, passa a ser gerido pela TRX. Isso traz benefício fiscal, né, porque não vai haver incidência de ITBI. Além disso, não ocorrerá cobrança duplicada de taxa. E aqui ele fala que foi adquirido aí por 202 milhões de reais aí, né? Seguindo, aqui já começa que nesses imóveis de varejo, temos aqui a informação de algumas compras, só que ele não deixa bem claro de onde que elas vêm, só deixa bem claro uma, né? Essa aqui desse fundo da Mauá, simplesmente você vê aqui que é um valor de 202 milhões e pronto, e não tem mais nenhuma informação. Então, a informação que eu consegui pegar aqui sobre como que foi feito isso, foi lá diretamente no fato relevante mesmo, por isso que tem que abrir um por um. Dos outros dois tem aqui na continuação, mas assim, eles fazem de uma forma bem maquiada ali, para você não se ligar nisso, mas como eu disse, eu não quero focar muito nesse assunto, né? Eu quero mostrar o que eles mostram aqui, e aí no segundo vídeo, na parte 2, eu quero destrinchar tudo isso aqui com vocês. Então, seguindo aqui no dia 19 de dezembro, foi divulgada a conclusão da aquisição e locação de 7 imóveis do segmento Varejo Big Box ao Atacadão, né? Arapiraca, Sobral, Tangará da Serra, Mossoró, Duque de Caxias, Resende e Camaragibe, no Pernambuco. Valor total de 296 milhões de reais. No dia 26 de dezembro, foi concluída a aquisição de 4 imóveis locados ao Grupo Mateus, Cametá, Imperatriz, Salvador e Guatemi, serão desenvolvidos na modalidade BTS, né, com obras de construção nos 2 primeiros e retrofit na loja existente em Salvador, e Carpina será alocado na modalidade de sale and leaseback. Seguindo, valor de 379 milhões de reais. Aí aqui ele fala, né, que essas aquisições fazem com que o TRX siga dominante no setor de varejo Big Box, né, estrategicamente como maior percentual da carteira do fundo. Como eu falei para vocês, né, aqui do Mauá Capital ele só fala que comprou por esse valor de 202 milhões, não fala como que foi o pagamento. Já aqui nesses dois, só fala que foram esses valores e pronto. E aqui a gente desce, né? Aí ele segue aqui, falando que o fundo também anunciou aí desinvestimento de alguns ativos, posto de combustível, que já falamos, foi vendido por 5 milhões, lucro de quase 1 centavinho por cota. No dia 18 de dezembro, o TRXB e o TRXF celebraram aí um memorando de entendimentos para venda de 9 imóveis, né? Já vimos lá em cima, falei para vocês aqui cada um deles. Lucro que vai ser dessa brincadeira aí 230 milhões, ou seja, R$ 7,08 por cota. Ainda não temos informações quem é que está comprando esses imóveis aí, né? Mas é aquela mesma mecânica da XP comprando aqueles imóveis do Gari. Talvez até seja esse próprio fundo da XP mesmo, não sabemos, né? Vamos ficar de olho, se surgir alguma coisa eu trago aqui para vocês. E aí ele segue aqui falando que a expectativa da gestão de manter o pagamento de dividendos ao longo dos próximos 12 meses de forma linear, tal, entre 90 e 93 centavos. Então, já tínhamos visto aí no último fato relevante, né, que ele tinha esticado aí esse guidance dele até dezembro, na mesma barra aí entre 90 e 93 centavos. Por fim, no dia 22 de dezembro, foi comunicado o encerramento da 12ª emissão de cotas, né? Captação total de 3 bi,
uma emissão de cotas de um fundo listado na Bolsa, né? O fundo elevou seu patrimônio para 6,2 milhões. E aqui temos mais algumas informações de como que ele era e como que ele ficou. Então, como que ficou aqui? Valor investido em imóveis quase 7 bi, aumentou em 63%. Valor patrimonial foi para 6 bi e quase 300 milhões, aumentou em 91%, quase dobrou de tamanho. Número de imóveis, 113 imóveis, aumentou em 47%. ABL aumentou bastante aí, 1.175.000 metros quadrados de ABL, aumentou em 60%. Área de terreno, 2.342.000 metros quadrados, aumentou em 63%. O guidance se manteve a mesma coisa, entre 90 e 93 centavos. E o prazo médio dos contratos diminuiu um pouquinho aí, 10%, mas prazo médio de 12 anos. Seguindo, para fazer frente às aquisições do portfólio Atacadão e Mateus, esses dois últimos que vimos aqui, né? Foram estruturadas 3 operações de antecipação de recebíveis. Foram captados aproximadamente 551 milhões de reais, valor que passa a ser incorporado no saldo devedor do fundo. Então, teve que fazer dívida para adquirir esses 2 imóveis ali, né? Aí a primeira, ele fala aqui como é que foi um refinanciamento. Então, assim, galera, eu vou passar aqui batido, tá? Mas eu quero trazer mais detalhes no vídeo 2. Mas era uma dívida que ele já tinha, aí ele foi lá e fez um acordo, fez um refinanciamento. Nesse refinanciamento aí, ele fez um CRI, um prazo de 20 anos, possui indexador IPCA, né, uma taxa de emissão a 8,25, e aí com esse CRI aí ele pegou, esse CRI saiu por 126 milhões aí, né, foram 126 milhões, sendo que desses 126 milhões, 71 aí foi para pagar essa dívida que ele já tinha, né. Aí na segunda operação também foi feito aí uma CCI, prazo de 18 meses, indexador, CDI mais 2,5, tem carência, tal, e é uma dívida bullet, valor emitido de 296 milhões, quase 300 milhões. Aí ele fez essa operação aí, é tipo um empréstimo ponte, até que tenha um período melhor aí para ele emitir um CRI, e aí vai ser mais ou menos igual a dívida a outra aqui, né? Ele vai fazer como se fosse um refinanciamento, digamos assim. Ele foi lá, ele fez essa operação, e aí ele pegou essa operação e, quero pagar. Mas como que você vai pagar? Você vai pagar com dinheiro em caixa? Não. Eu vou fazer um CRI aqui, com esse CRI eu pago ela e pego o restante que eu preciso. Então, essa aqui vai ser exatamente a mesma coisa, né? E na terceira operação, a mesma coisa, né? A mesma mecânica. Então, também uma CCI com prazo de 20 anos. Possui indexador CDI mais 1. Carência, possui carência aí de juros, tal, aproximadamente 200 milhões. E a mesma coisa também. Ele pegou isso aí até que tenha melhores condições aí para emitir um CRI. Então, vimos que ele fez uma dívida pesada aí, meio bi, né? 550 milhões, para fazer a aquisição desses imóveis aí. Seguindo, aqui temos algumas perguntinhas, né? O que motivou a gestão a diversificar de forma mais ampla o portfólio da TRX? Aí ele fala que o fundo possui um mandato híbrido, né? Que é investir em imóveis de boas características técnicas, locado para grandes empresas com bom risco de crédito, através de contratos fortes e localizações estratégicas, majoritariamente em regiões metropolitanas. Então, assim, ele é bem hibridozão. Antes eu até classificava ele como renda urbana, mas hoje, assim, ele mudou totalmente. Nas duas últimas, não. Nessa última emissão, nessa 12ª aí, que ele mudou ali, tipo assim, mudou muito, né? Então, hoje eu já considero ele como um fundo híbrido. Seguindo, aí ele fala de evolução da diversificação de receita por inquilino, né? Ao longo dos últimos 2 anos. Então, em dezembro de 23, o fundo possuía apenas 7 inquilinos, né? Os 3 principais inquilinos correspondiam a 80% da receita. E temos aqui, era Açaí, Pão de Açúcar e Grupo Mateus. Aí, lá em dezembro de 2024, o fundo possuía 20 inquilinos. Os 3 principais correspondiam a mais de 65% da receita. Açaí, Grupo Mateus e Pão de Açúcar. E em dezembro de 25, possui mais de 43 inquilinos.
Então, mais do que dobrou de tamanho, né, em relação a inquilinos. Os 3 principais inquilinos correspondem a aproximadamente 36% da receita do fundo, o que deixa ele bem diversificado, né? Sem contar que esse primeiro aqui já é multilocatário, né? Então, já é mais diversificado ainda. E aí temos aqui Açaí e Grupo Mateus, né? E temos o Einstein aqui figurando ali com 11% já, né? Aí ele fala que qual o racional por trás do investimento em shoppings, né? Eles enxergam que há sinergia entre os ativos de varejo de consumo essencial Big Box e shopping também, que são imóveis de varejo urbano, né? Porém, com outra dinâmica e um mix de contrato e inquilinos. Realmente, eu também, às vezes eu fico me perguntando, pô, mas shopping não é renda urbana? É um renda urbana também, só que assim, ele tem algumas especificações diferentes do que é imóvel de renda urbana mesmo, né? Mas assim, tá mais ou menos ali dentro do mesmo segmento, né? A única diferença é os tipos de contrato e tudo mais. Enquanto o imóvel de renda urbana, por exemplo, um atacadão, alguma coisa assim, você faz um contrato atípico de 20 anos, alguma coisa assim, e o shopping já não tem isso, né? A não ser que seja aquelas mega lojas, aí às vezes você faz um contrato atípico, alguma coisa assim, mas normalmente é um contrato normal ali, não é um contrato atípico, né? Então, assim, tem algumas diferençazinhas ali que acabam não deixando eles serem a mesma coisa, o mesmo setor. Aí aqui ele fala, né, da aquisição de 50% do Shopping Barreira foi realizada em conjunto com a Capitânia. Já vimos lá no relatório do CPTS, se eu não me engano eu gravei ontem, né, que eles adquiriram a outra metade, né, investimento com gestora de ampla experiência no mercado, de resultado e destaque em investimento de shopping, que vai deter os outros 50%. E aqui também qual o racional por trás da aquisição dos imóveis do Viu. Aí ele fala o preço de aquisição de cada imóvel, né? Métrica fundamental para análise de um investimento, tal. Resumindo, pagou muito barato, representou 85% do valor. O preço médio de aquisição foi de R$3.000 um metro quadrado. Então, assim, o Viu tava com a corda no pescoço, muita dívida, tudo mais, precisava vender e tal. E assim, foi isso, sabe? A questão da aquisição do Viu, às vezes não foi nem que ele queria, mas o Viu tava com a corda no pescoço, às vezes o Viu foi lá mesmo, ô TRX, você não quer comprar uns imóveis meus aqui não? Me socorre aqui. Tá bom, eu compro, mas eu pago barato. Tá bom, então, toma aqui, vendeu. Então foi basicamente isso aqui, esses imóveis do Viu, tá? Em relação ao Grand Center, que deu aquela polêmica, eu mostrei para vocês o imóvel e tudo mais, né? Ele fala que o imóvel está majoritariamente locado para Le Biscuit, que representa atualmente mais de 80% da receita do ativo, é um grande inquilino, né? O imóvel está atualmente passando por um processo de reforma e modernização, né? Estará posicionado como um imóvel tático, então em algum momento ele vai ser vendido. Aí temos aqui algumas fotos da reforma de como que ele está. E aqui o que ocasionou a maior volatilidade da cota durante esse mês de dezembro, resultando em uma desvalorização. E aí que ele fala que foi o rebalanceamento da carteira lá dos gringos, né? Então acabou batendo bastante aí na cota. Como eu falei para vocês, consegui pescar lá R$95 no dia seguinte. Aqui a gente dá uma olhadinha na DRE do mês. Então em dezembro, o quanto que ele gerou, quanto foram as despesas, o resultado operacional gerou R$1,51 por cota, pagou R$1, guardou aí 51 centavinhos para reserva, a reserva ficou em 33 centavos. Isso aqui é o seguinte, galera, tinha 41 centavos, diminuiu aqui para 33 e mesmo sobrando 51 centavos ficou isso aqui, por quê? Porque entraram essas novas cotas aqui, né? Então acabou diluindo essa reserva. O acumulado do semestre, ele gerou R$6,13 e pagou R$5,65. Nos últimos 12 meses, ele gerou R$10,34 e pagou R$9,45. Aqui a gente pode descer. Já temos o guidance aqui de 90 centavos a 93 centavos até dezembro de 26, até dezembro desse ano. Já vimos aqui quantidade de cotistas e tudo mais. Receita reajustada no mês agora de dezembro foi 24%, bastante, né? Prazo médio dos contratos, 12 anos. Vencimento dos contratos aqui para 2026, quase nada. 2027, quase nada. Só lá para 2028 começa, e ainda assim bem tímido, 4,77%. E aqui, a alocação dos recursos, como é que tá? 78% em imóveis, né? Temos aqui também... Cadê o TRXB? Acho que o TRXB está aqui dentro. É isso aqui. Aí tem aqui CPUR. Espero que não compre mais nada disso, até se livre disso. O que ele tem de CRI? Fundo imobiliário e renda fixa. Segmento de atuação. Atacadista ainda é o maior de todos, né?
perfil dos imóveis. Então, ó, logístico já apareceu aqui, antes não tinha nada de logístico, né? Já apareceu aqui com 17%, hospital com 2%, renda urbana 10%, varejo 64%, shopping 4,35%, receita de aluguel, então o açaí, 15% da receita está concentrado no açaí, 14% no Mateus e o restante aí bem diversificado. Quantidade de imóveis por estado, maior de todos São Paulo, né, com 57%. 43%, quase 44% da receita está concentrada em São Paulo. E aqui toda a estrutura dele. Então, a estrutura dele também eu vou trazer esse mesmo relatório no próximo vídeo, tá? Até para a gente bater direitinho com o relatório do mês anterior, tal, e para levantar mais algumas informações aqui que eu quero levantar. Então, total investido em ativos 8 bi, 348 milhões. Saldo devedor das securitizações, né, dos CRIs, 1 bi 848 milhões. A relação da dívida aqui dele, 22%. Lembrando que essa dívida aqui de 22% é somente via CRI. Ele não considera as parcelas que ele tem a pagar, viu? Então é somente via CRI. Então a alavancagem líquida dele fica em 1,36%. O porquê disso? Porque investimento com ativos em liquidez ele tem 1 bi 735 milhões. Então você abate esse valor desse valor das dívidas, ele fica com a alavancagem líquida aí de 1,36. Custo médio das dívidas dele, IPCA mais 6,4, 63% da dívida está concentrada em IPCA, e CDI mais 2,11, 36% está concentrado em CDI. E aqui no TRXB, continua a mesma coisa, praticamente não mudou nada, né? Seguindo, fluxo previsto das amortizações, então a gente tem aqui todo o fluxo, projeção da relação dívida, do ativo e tal, então está em 21%, aí para ano que vem cai para 20%, e assim vai indo, diminuindo. E aqui o portfólio dele, todos os imóveis e tal. Temos aqui mais algumas informações, verdade. Aqui os desenvolvimentos dele, né? Então a loja de Aparecida de Goiânia, 100% concluído, foi inaugurado no dia 18 de dezembro. O Einstein em São Paulo, 90% concluído já. Está entrega prevista para julho desse ano. O Grupo Mateus, lá o Cametá, que ele comprou agora nessa primeira leva, 17% concluído. Entrega prevista para abril de 26. O Imperatriz do Maranhão, 15% concluído. Entrega prevista também para abril de 26. Então é isso, galera. Qual que é o ponto aqui chave que eu preciso levantar com vocês para a gente fazer um segundo vídeo ali, a parte 2, para conversar sobre. Então, a gente pode ver até aqui nos destaques, melhor. Cadê? Aqui antes. Então, vamos lá. Principais pontos. Ele encerrou sua 12ª emissão, levantou 3 bi, e desses 3 bi aí, ele fez aquisições que somaram quase 3 bi. Né? Então, essas aquisições aqui, a gente vê tudo, ele deixou aqui pra gente. No educacional, 739 milhões, então deixa eu até ir anotando aqui pra gente falar exatamente quanto que deu. 739 milhões, mais shopping com 343 milhões, mais logístico com 403 milhões, mais saúde com 554 milhões e mais varejo com 879 milhões. Dá um total aqui de aquisição de 2 bi 918 milhões, né? Então, bate bem certinho aí, né? Ele captou 3 bilhões e fez aquisição aqui de 3 bilhões. Então você olha aqui esse relatório e você pensa isso, né? Normal, sei lá, rápido e tal, você não tá aqui com todos os fatos relevantes, você pensa isso. Só que, como eu falei para vocês, não é bem isso. Então, fiquem atentos, viu? Esse segundo vídeo, essa parte 2, vai sair amanhã, segunda-feira, às 18h30 ou 19 horas, tá? Então agora eu vou soltar esse vídeo para vocês aqui
vocês vão assistir ele e tudo mais. E não se esquece não, de verdade, assiste a segunda parte, que a segunda parte tá assim, vai ficar sensacional, sensacional. Porque eu achei bem sacanagem isso aqui, sabe? A gente já sabe como que é a TRX com transparência, às vezes falta transparência, às vezes não, muitas vezes falta transparência, e eu achei que faltou muita transparência aqui. Eles soltaram um fato relevante com 50 páginas aqui, eles enchem um monte de linguiça e assim, se você não prestar atenção, você acaba deixando passar algumas coisas. E eu acho que muitas pessoas deixaram passar isso. Porque até quando eu comecei a fazer isso, eu falei, não, eu devo estar viajando, alguma coisa assim. Então eu comecei a assistir alguns vídeos de influencers aqui, né, que falam sobre TRXF e ninguém se ligou nisso, sabe? E aí ficou isso na cabeça, né? Então eu vou fazer esse segundo vídeo separado, vai sair amanhã. E eu acho que é isso, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito gigante aqui. Vocês vão ter a paciência de assistir até o final, mas assistam que vale a pena, viu? E é isso, galera. Então eu espero vocês amanhã. Se ficou qualquer dúvida aqui, deixa nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FiraQuestão. E é isso, valeu, um abraço.